10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Hino 109 do cantor cristão. Anseio paz que qual o rio corre e no deserto faz brotar a flor. Anseio fé que neste pouco tempo descansa no bendito Salvador. Há pouco tempo pra velar orando, encontra o inimigo batalhar. Há pouco tempo para que chorando lançar semente pra depois ceifar. Por pouco tempo as lâmpadas zelando, devemos bem despertos esperar. Assim pois pressuroso noivo vindo, com ele nós iremos pra seu lar. Amém. A graça e a paz, queridos, louvado seja Deus, podermos através desse canal compartilharmos a palavra de Deus, traz aquele conforto, aquele consolo. Esses dias estamos vivendo dias difíceis, dias turbulentos, e o que nos sustenta, o que nos dá força é o pão que é vindo do céu, o nosso Senhor Jesus. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que Deus abençoe a nossa pátria, a nossa sociedade, em nome de Jesus. Quero compartilhar da palavra de Deus sobre o seguinte tema: um silêncio necessário. Às vezes, um silêncio é necessário. O texto que eu leio está em Jó, capítulo 2, versículo 13. Jó 2, 13. Depois se assentaram no chão com ele,
durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Aí, palavra de Deus. O contexto do livro do Jó, irmãos, nos mostra que quando os amigos de Jó ficaram sabendo que ele estava passando por uma turbulência, estava sofrendo uma tristeza muito grande, com perdas, com uma doença que estava sobre o seu corpo, vieram visitá-lo. E eles vieram juntos, 4 amigos. E segundo o livro de Jó, no capítulo 2, versículo 11, eles vieram com o propósito de condoer-se, consolar a Jó. E é isso que eles vão fazer. Diz o texto que, levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Versículo 12. A fisionomia, corpo de Jó estava totalmente desfigurado. E quando esses amigos olharam para ele, não o reconheceram, diz o texto, ficaram juntos com Jó. E durante 7 dias e 7 noites não se ouviu uma palavra desses 4 amigos. Depois, eles tentam consolar a Jó com argumentos próprios, com a opinião, a interpretação, a ideia na mente deles, por que Jó estava passando por tudo aquilo. E isso eles fazem sem discernimento espiritual do que Deus estava permitindo acontecer na vida de Jó. E isso sempre é um perigo. Às vezes nós sabemos tudo quando diz respeito às outras pessoas e nos antecipamos e nos precipitamos a lançar argumentos próprios sobre as possíveis causas do que estariam acontecendo e deixamos de buscar a direção de Deus para podermos ter uma palavra certa ao coração daquela pessoa. Jó recebe então esses 4 amigos e desses 3 deles vão ter um conceito bem distorcido sobre o que estava acontecendo com Jó. E nós vamos aprofundar nas falas desses amigos. E nós vamos, perante a Bíblia, perante o Espírito Santo que nos ilumina, extrair aplicações para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Muito bem. O primeiro amigo que fez uso da palavra, a Bíblia diz que o nome dele era Elifaz, um temanita, porque ele era da região de Temã. O discurso de Elifaz se baseia na experiência, na prática da vida. E ele começa relembrando os exemplos bons da vida de Jó. Está ali no capítulo 4, versículo 3 e 4. Bem como ele também começa a mostrar momentos ruins na vida de Jó. Jó 22, de 7 a 10. Na fala desse amigo Elifaz, ele traz à tona a experiência. Esse é o cerne, é o centro da sua fala. É a questão da experiência. Elifaz tenta lembrar o seu amigo, tenta lembrar a Jó de situações que ele tinha enfrentado e vencido. Ele diz:
Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm sido fortalecidos. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Jó 4, de 3 a 5. Além disso, ele vai dizer que Jó teve outras oportunidades de ajudar as pessoas, mas não fez, ali em Jó 22, de 7 a 10. E por isso agora ele está precisando ser ajudado, porque ele está sentindo na pele a necessidade. Em seguida, Elifaz começa a dizer sobre as suas próprias experiências. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha vida. Ele diz no capítulo 5, versículo 8. E ele chama a atenção de Jó para os seus conselhos. Ele diz: escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto, te contarei. Jó 15, versículo 17. À luz da experiência, ele é o sabe tudo. Sem saber a dor que havia em seu amigo, a origem da dor, não teve discernimento. E ele acha que também já sofreu como Jó sofreu. Os conselhos dele são: reconcilia-te, Jó 22, 21. E se te convertas, Jó 22, 23. Em outras palavras, ele está dizendo que Jó precisa ter experiência com Deus. Olha só, o cúmulo do conselho dele. O que podemos extrair das falas de Elifaz, porque aqui não dá para a gente contemplar toda a fala, mas fizemos aqui um resumo, é que este amigo que toma o conceito da experiência para explicar o inexplicável, na verdade, ele tenta explicar o inexplicável, o que está acontecendo com Jó, e que as experiências da vida nunca podem ser desprezadas. Isso é o que a gente tira aqui. Verdadeiramente é isso mesmo. Nós, pais, sempre procuramos passar para os nossos filhos experiências que nós já vivemos, para que eles não vivam essas experiências. E a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, 3 e 4. Mas nós precisamos entender que as experiências de cada um são diferentes. E até mesmo com uma pessoa, há situações diversas em cada momento. E nós não podemos colocar tudo dentro de uma mesma vasilha e dizer que a experiência de um serve para o outro. Então, podemos concluir que Elifaz tomou um caminho equivocado para aconselhar a Jó. Cuidado, irmãos. Cuidado com esses que se apresentam como amigos, que acham que fazem tudo, têm experiências, têm sabedoria, têm conhecimento e se acham superiores para pôr norte na vida das pessoas. Cuidado. Se você tem um amigo que se acha muito sábio, que tem aquele ar de superioridade, esse talvez não seja o melhor amigo. O melhor amigo é aquele que se coloca no lugar da pessoa. Não adianta nada ter muitos anos de experiência, mas pouca humildade. Aí vai lhe faltar o que falta para muitos, que é o amor que corre junto. Vai faltar isso. O segundo amigo a fazer o uso da palavra foi Bildade. Bildade era suíta, porque ele era da região de Suá. O conceito de Bildade em relação a tudo que está havendo, tudo que está acontecendo com seu amigo Jó, estava relacionado à
vaidade. E tudo passa porque a vaidade passa. Nas suas falas, que estão no capítulo 8, capítulo 18 e capítulo 25, ele vai bater nessa tecla. A preocupação com as vaidades. Se você ainda não teve a oportunidade de ler o livro de Jó, quem sabe agora, diante desse sermão, um silêncio necessário, você se sinta motivado a ler. Bildade defende a tese de que assim como o tempo, tudo passa. E ele diz isso em Jó 8:9, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Uma vida passageira. Faz também uma comparação com plantas, que são belas, mas que secam. Capítulo 8, versículo 11 e 12. E ele também faz uma comparação com uma teia de aranha, que não tem firmeza. Jó 8, 14 a 18. Ele lembra ainda que outras pessoas já viveram e sofreram tanto como Jó viveu e sofreu. Capítulo 8, de 8 a 10. E tudo que ele está passando, tudo que ele está vivendo, melhor dizendo, vai passar rapidamente. Jó 8, 7 e 21, 22. Em seguida é que está o X da questão. Bildade começa a defender que muitas vezes há vaidade até nas palavras. E nesse sentido, Bildade repreende a Jó por falar demais. Olha só, irmãos, o cúmulo que nós chegamos. Está ali no capítulo 8, versículo 2. Até quando falarás tais coisas? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Olha aí. Pois para ele, Bildade, não adiantava ficar falando sem confiar em Deus. Jó 8, 5 e 6. Por isso ele vai chamar a atenção. Até quando andarás à caça de palavras? Considera bem e então falaremos. Jó 18, versículo 2. Segundo a interpretação de Bildade, Jó estaria exagerando nas suas palavras, embora falando a verdade, porém com muito exagero. Outra coisa a considerar na fala de Bildade é que ele defende a justiça divina. E ele afirma que o homem é todo pecador. Jó 25, de 1 a 6. Injusto e merecedor de todo sofrimento. Ele faz essa alusão. Infelizmente ele não conhece o servo de Deus Jó. Embora nós saibamos que é uma verdade universal, todos somos pecadores, mas o que estava acontecendo de fato, de verdade com Jó, não tinha nada a ver com o pecado. Então ele fala no capítulo 18, versículo 3, porque somos reputados por animais, e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. E ainda fala que quanto aos que são maus, que serão frustrados, se pensam que não vão ter castigo. Jó 18, de 5 a 10. Ele também descreve o futuro de quem não confia em Deus, dizendo que tais são na verdade as moradas do perverso, e este é o paradeiro de quem não conhece a Deus. Jó 18, 21. Com esses argumentos, amados, Bildade quer dizer que tanto Jó como seus filhos pagaram pelos seus erros. Jó 8, versículo 4. E ainda mais, e que eram merecedores. Esse é o amigo que veio consolar Jó. Enfim, amados, esse discurso de Bildade, o que podemos extrair da sua fala é que ele se mostra muito sábio, ele se mostra conhecedor das doutrinas,
porém ele estava desprovido de sensibilidade. Não há nas suas palavras sentimentos de conforto, de misericórdia, de compaixão pela miséria que o servo Jó está vivendo. Enquanto ele afirma que tudo é vaidade, que tudo passa, ele reconhece que a dor do seu amigo logo vai passar, que ele não precisa se preocupar. Infelizmente, irmãos, se todo o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, não servir para abençoar as pessoas, pode jogar fora esse conhecimento. Se não houver sensibilidade em nós pelo mal que as pessoas estão vivendo e tentar de alguma forma ajudá-las a encontrar a saída e a solução, isso pela palavra de Deus, de que adianta todo esse estudo? Amados irmãos, que Deus nos livre de certos amigos que são umas verdadeiras beldades, falam palavras bonitas, tem a Bíblia de cor e salteada, mas que não tem sentimento. Pessoas que só pensam em si mesmas, que para eles mais vale o seu próprio eu, as suas próprias vaidades, do que olhar a dor do outro. Agora, tem um fato digno de nota. Muitas vezes a pessoa fala muito o que realmente ela é. E nesse caso, o Bildade era muito vaidoso. E quando ela tem algo muito em sua vida, ela começa a falar isso da vida dos outros. É o que ela é. Amados, estamos avançando, estamos chegando no terceiro amigo de Jó, que vai fazer uso da palavra agora. Zofar. Ele é um Naamatita, pois era da cidade de Naamá. Não é Naamã, não, é Naamá. O nome dele é Zofar. Estamos agora diante de um amigo de Jó que veio visitá-lo devido a todo o seu sofrimento, que tem uma visão do que está acontecendo como consequência de Jó ter descumprido a lei de Deus. Zofar é aquele tipo de pessoa legalista. Se você não está cumprindo a lei, logo o mal vai vir sobre a sua casa. Então ele vai acusar Jó de estar pagando pelos seus próprios erros. Ele não estava tanto importando com o sofrimento ao qual o seu amigo estava passando, mas estava sim querendo dizer ao seu amigo que o que está acontecendo com ele é uma condenação dos seus pecados. E na sua fala, Zofar é muito claro em apontar o que está acontecendo com Jó. Então ele vai cravar o seguinte: primeiro, na visão de Zofar, estava faltando conhecimento para Jó, pois a religiosidade não pode prover tal conhecimento. Zofar faz uma linda pregação sobre a bondade e a justiça de Deus, ensinando verdades que Jó não sabia. Ele diz isso no capítulo 11. Depois ele defende a sabedoria de Deus, tudo no capítulo 11. E ele condena os pecadores como merecedores do castigo, tudo no capítulo 11. E aí ele vai dar conselhos para Jó se arrepender e voltar a buscar a Deus. Jó 11, de 13 a 19. Segundo, Zofar vai apontar que Jó era um legalista nas suas opiniões. Zofar se acha muito entendido, porque ele tem opiniões bem claras sobre o assunto, e ele vai dizer no capítulo 20: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Jó 20, versículo 2. E que o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Jó 20, versículo 3. Então, para Zofar, valia mais estar do lado certo
do que está apoiando a Jó, que estaria do lado errado. Essa é a ideia de Zofar. Tá tudo errado na sua vida e eu tenho que andar no caminho certo, porque você está andando no caminho errado. Por fim, Zofar argumenta que Jó era muito rico e oprimiu e desamparou muitos pobres, roubou casas que não edificou. Está ali em Jó capítulo 20, versículo 19, e ele, Jó, não poderia continuar na prosperidade. Jó 20, de 15 a 18. Olha só as acusações. E aí, certo disso, Zofar deseja toda sorte de castigos para Jó, dizendo para ele: tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal é a herança decretada por Deus. Jó 20, 29. Para Zofar, a justiça está acima de qualquer sentimento. Zofar parte do pressuposto de que Jó é injusto e está em pecado, e que esquece que também que é um pecador. Então os tons da palavra desse amigo chamado Zofar é que ele mostra a sua religiosidade como resposta a tudo. Essa é a conclusão que eu chego. Zofar é legalista, é religioso, e ele vê tudo isso em Jó como um retrato, um espelho do que ele é na prática. Assim, meus irmãos, o meu propósito com esse sermão, intitulado Um Silêncio Necessário, é justamente observar na Bíblia que, de fato, por vezes, a melhor resposta, o melhor testemunho está no silêncio. Estar em ter cautela com as palavras. Há pessoas que são muito legalistas, que se fecham, tornam-se como rochas, são insensíveis, não se importam com o sofrimento alheio e sempre encontram um motivo que justifique o que está acontecendo. Para essas pessoas, as causas justificam tudo, doa quem doer. E nós sabemos que um verdadeiro amigo socorre o seu próximo e não lhe deseja mal. Assim, se você conhece alguém que valoriza mais as normas, a religiosidade do que a vida das pessoas, eu digo a você, comece a orar por essa pessoa, porque ela carece da graça de Deus. Eu não tenho dúvida que esses 3 amigos careciam da graça de Deus. Eu quero abrir um parênteses e falar para você que quando Jesus entrou no jardim do Getsemane, ele disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Mateus 26, 36. Então ele escolheu Pedro, Tiago e João para irem com ele. Note que Jesus não disse: expliquem isso para mim. Ele não precisava de nenhuma explicação. Ele é Deus. Tampouco ele falou: preguem para mim sobre o que está acontecendo. Ele não precisava também de nenhum sermão. Ele queria a companhia dos seus amigos, companhia dos seus amigos. Ele estava solitário. Enquanto homem, ele estava experimentando uma solidão e ele queria companhia. Isso é um lembrete de que quando alguém está sofrendo, muitas vezes ela precisa de companhia. Gálatas 6, versículo 2 fala assim: leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amados, quando o mundo de Jó desmoronou, ele perdeu tudo. O que ele precisava era de companhia. Em questão de horas, a esposa só piorou as coisas, a ponto de chegar para ele e falar assim: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra. Jó 2, versículo 9. Mas Jó tinha, na visão dele, amigos que podiam lhe fortalecer. E quando viram Jó coberto de furúnculos e desanimado, eles somente sentaram e choraram com ele. Essa foi a melhor coisa que eles fizeram.
Porque quando eles começaram a abrir a boca, pelo menos 3 deles, não cooperou com nada. Quando alguém está machucado, está sofrido, às vezes pode se causar mais dor do que falar da opinião própria. Pregue o evangelho. Quando necessário, use palavras. Pregue o evangelho e quando necessário, use palavras. Alguém disse, às vezes o melhor a fazer é só estar presente. Nem precisamos falar nada. Estar presente é tudo e às vezes o silêncio vale mais do que 1000 palavras. E agora sim, para nós caminharmos para o encerramento, quero pensar no 4º amigo que estava presente naqueles 7 dias e 7 noites de silêncio. Eliú é o nome dele. O último amigo que usou da palavra. Parece que ele chegou um pouquinho depois, porque ele não é citado antes. Talvez porque ele era mais jovem, não sabemos. A verdade é que ele, como educado que era, esperou a sua vez para falar. Está ali em Jó capítulo 32. Ele ficou muito nervoso com os 3 primeiros que falaram. Está lá em Jó 32, 3. Contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Falaram contra os 3 amigos, os primeiros que falaram. Ele se irritou com Jó por ter caído nas argumentações desses 3 amigos, a ponto de precisar ficar defendendo. Os amigos que vieram falar de experiência, de vaidade, de legalismo, ele condenou, ele se irou, porque Jó ficou tentando se justificar diante de Deus, ao invés de buscar misericórdia. Ao longo do discurso, da palavra, da fala de Eliú, nos capítulos 32, 33, 34, 35, 36, 37, é o que nós vamos ver. Fiz um breve resumo das falas de Eliú. A sua primeira fala é: eu prefiro misericórdia em lugar da experiência. É a primeira fala dele. Ele chega para Jó e fala: não adianta nada ter experiência se não conhece a misericórdia de Deus. Diz lá no Jó 32, 7. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos, ensine a sabedoria. Depois descobre que os de mais idade não é que são os mais sábios, nem os velhos o que entendem o que é reto. Não adianta falar muito, porque só gritos vazios Deus não ouvirá. Já no capítulo 35, ele diz claramente de que adianta experiência se não tem misericórdia. Eliú entende que quando o homem reconhece a grandeza de Deus e a sua pequenez, aí ele está conhecendo a verdadeira sabedoria. Jó 33, 14 e 15. Depois Eliú fala na sua segunda fala: eu prefiro misericórdia em lugar da vaidade. Primeiro ele combate a experiência, depois do ele faz, depois ele combate a vaidade do zofar. Daqui a pouco eu vou ficar pensando em sofá, mas não é sofá não, é zofar. Ele combate a vaidade de zofar, a falar da misericórdia. Depois ele combate o legalismo do terceiro amigo de Jó. Até me falhou o nome dele agora. O Zofar é o terceiro. O segundo é o Bildade. Ele faz experiência, Bildade, vaidade, e Zofar, religiosidade, legalismo. Ele combate. Prefiro misericórdia em lugar do legalismo. Ele não defende os amigos, não adianta, ele vai direto no ponto, porque ele está querendo mostrar para Jó que a misericórdia vem primeiro e que Jó deveria buscar a misericórdia de Deus ao invés de ficar discutindo com esses amigos, entre aspas. As palavras de Eliú caíram como um bálsamo
mesmo que confrontando o ambiente de autopiedade em que Jó estava a se condoer diante da insensibilidade dos seus amigos. Enquanto Jó se justificava, em vez de reconhecer a justiça de Deus, os amigos o condenavam em vez de ajudá-lo. A sabedoria deste último, chamado Eliú, se destaca porque ele apresenta a Jó um grande amigo, que é o Deus misericordioso e que pode ajudar em todos os momentos. Quando ele diz lá em Jó 29, versículo 4, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Amizade de Deus. Deus é amigo, é isso que ele está querendo mostrar para Jó. Amigos como Eliú chegam na hora certa. Aleluias. São sábios, respeitam e colocam Deus acima de tudo. Não são como pessoas que se julgam superiores, nem melhores, mas colocam-se no seu devido lugar. E a palavra misericórdia, miséria de coração, tem o sentido de ver a dor do seu próximo, e foi o que Eliú fez. Ao invés de ficar julgando pela experiência, pela vaidade, ou então condenar pelo legalismo, ele apela para a misericórdia. E Jesus vai dizer em Mateus 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amados irmãos em Cristo, que Deus nos ajude, que possamos saber a hora certa. Se preciso for, pregue e use palavras. Caso contrário, é melhor ficar em silêncio, pois às vezes a sua própria companhia já é o bálsamo, já é o que a pessoa está precisando para desabafar. Às vezes você empresta o ouvido e já é suficiente para a pessoa que está passando por uma dor. Então, um silêncio necessário. Quantas vezes fiquemos em silêncio? Eu vejo Jesus na sua trajetória, em alguns momentos, quando estava sendo preso, quando estava sendo esbofeteado, quando estava sendo vilipendiado, Jesus ficava em silêncio, porque sabia que se falasse ia ainda emplacar mais a ira dos seus adversários. Nesse caso de Jó, o silêncio é para condoer, é para mostrar compaixão, é para mostrar misericórdia. Que Deus nos abençoe, que possamos, pelo discernimento do Espírito Santo, saber o momento certo de falar. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.